Capítulo 4. Como Jesus andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Já que devemos andar como Jesus, perguntamos, como ele andou? Primeiramente, andou em santidade e pureza. As luxúrias desse mundo não tiveram poder sobre ele. Ele dominou seus desejos naturais e profanos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos informa a maneira aceitável de servir a Deus. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Preste atenção nessas palavras. Purifiquemo-nos. É interessante que ele não diz que Deus irá te purificar. Deixe-me ser mais claro. O sangue de Jesus limpa todos os nossos pecados. Esse é o benefício da redenção. No entanto, aqui o apóstolo está falando da nossa santificação. Em outras palavras, viver o que já foi feito gratuitamente por nós. Para simplificar, é viver como uma conduta cristã. Ele está falando sobre a transformação visível que deve acontecer como resultado da nossa redenção. Você também deve ter notado a palavra tudo naquele versículo. Nós não devemos nos purificar de algumas coisas, ou da maioria, que sujam o corpo e a alma, mas de tudo. Devemos nos purificar para aperfeiçoar a santidade. Pedro afirma o seguinte: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Se levarmos essas palavras a sério e não a diluirmos, como alguns fazem e ensinam, descobriremos que a maneira aceitável de servir a Deus é andando em santidade como Jesus andou. E como devemos fazer isso? Através da graça de Deus. Permita-me fazer uma ilustração. Quando estava no ensino médio, eu era um pecador eficaz. O que isso significa? Minha natureza era pecar. E eu fazia isso bem efetivamente. Quando era adolescente, meu pai perguntou a mim e a minha irmã se gostaríamos de ir ao cinema da cidade assistir um filme chamado Os 10 Mandamentos, estrelando Charlton Heston em minha pequena cidade de 3.000 pessoas. Não passavam 15 filmes simultaneamente. Passava somente um por vez. Não tínhamos Xbox, Wi-Fi, TVs de plasma ou todas as outras formas de tecnologia disponível hoje em dia. Apenas as primitivas TVs coloridas. Então, se qualquer pessoa oferecesse levar-me para assistir um filme em uma enorme tela, eu aceitaria sem pensar duas vezes. Fiquei muito animado e aceitei o convite de meu pai. Estávamos sentados no cinema, assistindo ao filme, quando de repente houve uma cena em que a terra se abria e engolia Datã e seus companheiros maus que haviam contrariado Moisés. Os engolia vivos, direto para o inferno. Como um pecador eficaz, comecei a me arrepender. Desesperadamente, comecei a lembrar-me de todos os meus comportamentos maus e lascívios. Pedi perdão e prometi a Deus que nunca faria aquelas coisas novamente. Saí do cinema um menino completamente mudado, mas isso durou apenas uma semana. Logo depois retomei as minhas ações pecaminosas. Por quê? Eu tinha arrependimento, não graça. Anos mais tarde, na faculdade, um dos meus colegas me apresentou as 4 leis espirituais. Após ler a 4ª lei, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele momento, me tornei um filho de Deus. Mas a verdade é que continuei vivendo com os mesmos pecados que cometia antes de receber Cristo. Isso aconteceu devido à falta de ensinamento e conhecimento bíblico, pois eu não tinha noção do poder que agora estava disponível para mim. Alguns anos passaram, então um versículo das Escrituras, que eu já havia lido algumas vezes, pareceu pular da página. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Essas palavras me acertaram como um monte de tijolos. Uau! Eu pensei, eu quero ver Deus. E aqui diz que para isso devo viver uma vida santa. Infelizmente, ainda não havia conseguido entender isso de maneira correta. Tornei-me um legalista. Comecei a confrontar aqueles
à minha volta com o meu pensamento legalista. Eu cobrava que eles vivessem uma vida santa, mas não os capacitava para isso. Eu ainda baseava a santidade na habilidade e na força de vontade do homem, não na capacitação de Deus. Consegui fazer com que minha esposa, meus amigos e todos perto de mim se sentissem muito desconfortáveis. Algum tempo depois, o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Filho, santidade não é trabalho da sua carne, é um produto da minha graça. Era isso. Era o que estava faltando. Comecei a entender que a graça é a presença da capacitação de Deus na minha vida, que me dá a habilidade para conseguir o que por minhas próprias forças não conseguiria. Ser completamente santo, me purificando de tudo que torna o corpo e a alma impuros. Essa é a forma aceitável de servir a Deus. É por isso que o escritor de Hebreus continua a dizer: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. A graça nos capacita a servir a Deus de forma aceitável. Ela nos capacita a purificarmos-nos do que não conseguimos sozinhos. De acordo com a pesquisa nacional que estivemos examinando, podemos inferir que 98% dos cristãos nos Estados Unidos estão tentando viver vidas santas com as próprias forças. Apenas 2% sabe que a graça é a capacitação de Deus, o que significa que é impossível que os 98% tomem parte dessa capacitação, porque não sabe que ela está disponível para eles. Recebemos de Deus pela fé e não podemos ter fé naquilo que não conhecemos. Assim como Paulo declara: e como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Romanos 10, 14. Podemos nos beneficiar apenas daquilo que sabemos que possuímos. Voltando a mencionar o exemplo da tribo africana, se eles não souberem que a principal função da Land Rover é transporte, nunca dirigirão. Aproveitarão somente o ar-condicionado e o aquecedor, o DVD player, o rádio e o CD player, mas nunca pensarão em dirigir o veículo. Certa vez comprei uma câmera bem legal. Abri o pacote, retirei a câmera e comecei a fazer com ela o que sempre havia feito com todas as outras: enquadrar e tirar foto. Francamente, acho que é como que a maioria das pessoas faz quando compra uma. Após alguns anos com minha câmera maneira, certo dia fiquei curioso sobre como um amigo conseguia tirar fotos incríveis durante a noite, de paisagens em ação e de perto. Eu perguntei e descobri como. Descobri que minha câmera tinha as mesmas capacidades que a do meu amigo. Peguei o manual de instruções e comecei a aprender como usar as opções da minha câmera. Logo eu já estava tirando fotos bem melhores. Anteriormente eu era ignorante sobre o que possuía, por isso não aproveitava os benefícios. O mesmo é verdade para os 98%. Eles não abriram o manual da vida, a Bíblia, para descobrir o que a graça os habilita a fazer. Apenas têm imitado o que vem a maioria ensinar e fazer. Não conhecem o potencial que possuem, são limitados. O que acontece se tentarmos viver uma vida santificada através da nossa própria capacidade? Uma das duas coisas: tornamo-nos legalistas, hipócritas, falando rigorosamente, mas vivendo internamente e secretamente de uma forma diferente, ou continuamos com o nosso estilo de vida despreocupado, firmados na crença não bíblica de que a graça cobre todos os pecados que eu escolho continuar cometendo. Dessa forma, achamos que viver como Jesus é um objetivo mais irreal. A partir dessa mentalidade, alguns cristãos e professores inventaram uma doutrina maluca. A redenção de Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. No entanto, ainda somos pecadores presos à nossa carnalidade. Incorretamente, pensamos que estamos destinados a viver não tão diferentemente da humanidade perdida, e então nosso comportamento é desocupado e coberto. Isso nos leva a ter um falso sentimento de paz. Porém, não é isso que o Evangelho proclama no Novo Testamento. A boa notícia é que Jesus não só pagou o preço para nos libertar da condenação do pecado, mas também pagou igualmente o preço para nos libertar do poder do pecado. Isso está claro nas seguintes palavras de Paulo: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14.
A lei pode apenas reprimir as pessoas. A graça, por outro lado, é a capacitação que nos liberta do que não conseguimos nos libertar sozinho, o pecado. Essa é a razão pela qual Paulo exortou os cristãos de Corinto. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. 2 Coríntios 6:1. Paulo não está falando sobre desperdiçar o tipo de graça que está sendo ensinado em muitas de nossas igrejas. Esse tipo de graça é mais ou menos assim: eu sei que não estou vivendo como deveria, mas está tudo bem, porque eu sou salvo e coberto pela graça de Deus. Em muitos casos, ainda tem ido mais além, pois alguns crentes dizem: posso fazer o que eu quiser, pois minha salvação não é baseada em meu desempenho, mas no que Jesus fez por mim. Sou coberto pela graça. Assim, não existe convicção para viver em uma vida santa. Podemos desperdiçar essa graça? A realidade é que não podemos. Essa mentalidade é uma representação errada do propósito e do poder da graça de Deus. No entanto, quando compreendemos que a graça é o poder da capacitação de Deus em nós, que nos habilita a fazer o que não conseguimos sozinho, ser completamente santos, podemos entender como usá-la. Vamos supor que 10 anos depois decidimos voltar àquela tribo na África. Viajamos até a área onde havíamos deixado a Land Rover e, estranhamente, ela ainda está estacionada exatamente no mesmo lugar. A sujeira e poeira cobrindo o veículo. O capim cresceu em volta dele. Conseguimos abrir a porta com muita força. E ao inspecionar o interior, percebemos que o velocímetro ainda marcava a mesma quilometragem que marcava quando entregamos o carro. Nós diríamos uns aos outros: eles desperdiçaram o presente que lhes demos 10 anos atrás. Talvez tenha escrito canções sobre o carro ou até contado histórias sobre ele. Talvez tenham ficado dentro dele quando chovia e feito músicas e lendas sobre como eram protegidos por ele. Ainda assim, não o dirigiram. Desperdiçaram o presente. Da mesma forma, Paulo não queria que você e eu perdêssemos a bênção e o benefício da maravilhosa graça de Deus. Não deixem que fiquem sem o proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos como uma vida completamente dedicada a Ele. 2 Coríntios 6:1, 7:1. Como isso poderia ser mais claro? Minha pergunta é: por que isso não tem sido ensinado e enfatizado mais claramente em nossas igrejas? Jesus supriu as necessidades da humanidade. Algumas páginas atrás, vimos o imperativo bíblico: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, escrito por João em sua primeira epístola, no verso 2:6. Note a palavra deve. Como observamos anteriormente, esse versículo não é uma sugestão, mas uma ordem. Deus espera que andemos como Jesus andou. Então podemos perguntar: de que outras formas Jesus andou? Fica claro através dos evangelhos que Jesus supriu as necessidades da humanidade. Ele curou o enfermo, libertou pessoas da escravidão, abriu olhos dos cegos e ouvidos aos surdos. Fez o mudo falar e ao paralítico andar. Multiplicou o alimento para alimentar os famintos e até ressuscitou os mortos. E depois ele nos deu uma responsabilidade. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20:21. Como podemos fazer essas coisas? Através do dom gratuito da graça de Deus. A Bíblia registra o seguinte sobre a igreja primitiva: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 4:33. Por que Deus associa grande poder com grandiosa graça? Porque a graça é o poder de Deus. Você deve estar pensando: John, esse versículo fala sobre os apóstolos, e eu não sou o apóstolo, nem pastor. Então deixe-me falar algo sobre pessoas normais. A igreja em Jerusalém tinha um restaurante, e um dos homens que ajudava na distribuição dos alimentos chamava-se Estevão. Ele não era um apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou professor. Ele servia as mesas das viúvas. Mas a Bíblia diz:
Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6, 8. Como ele fazia maravilhas, se não era apóstolo ou pastor? Através da graça de Deus. Ele fez como Jesus, supriu as necessidades do povo pelo poder do dom gratuito da graça. Esse mesmo dom gratuito está disponível para todo crente. É meu e seu. Por essa razão, Jesus nos ordenou: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Marcos 16:15 e 17:18. Jesus não disse: somente aos discípulos será dado poder, graça, para operar maravilhas. E também não disse: somente aos apóstolos será dada a graça, poder, de se tornarem filhos de Deus. Não, a palavra de Deus claramente diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Não temos dificuldade em entender isso, certo? Bem, a mesma Bíblia nos diz: aos que crerem, não só aos apóstolos, será dado o poder de fazer esses milagres, para que assim possamos andar como Jesus andou, pelo poder de Deus. Podemos dominar sobre as doenças e quaisquer outras adversidades que a vida possa trazer contra aqueles que amamos. Sabedoria, entendimento, discernimento, capacidade, criatividade. De que outras formas Jesus andou? Ele andou em incrível sabedoria, entendimento, discernimento, capacidade e criatividade. Sua sabedoria surpreendia até as pessoas mais instruídas. De onde vinha tanta sabedoria? O menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. A graça é a razão pela qual Jesus tinha uma sabedoria extraordinária. Isso levanta uma questão interessante. Se, como tem sido ensinado a muitos cristãos, a graça de Deus é somente para o perdão dos pecados e a entrada no céu, então por que Jesus precisaria dela? Ele nunca cometeu pecado, então não precisava de perdão. Bem, sabemos que, apesar de ser filho de Deus, Jesus nasceu e viveu na terra como homem. Ele se desprivou dos privilégios divinos de ser Deus. Veja Filipenses 2:7. Portanto, ele necessitava da capacitação da graça para ter a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a capacidade e a criatividade que compunham seu caráter. Eu amo a criatividade de sua sabedoria, habilidade e discrição, pois literalmente salvou a vida de uma mulher. O capítulo 8 de João nos conta como alguns religiosos radicais flagraram uma mulher no ato de adultério. Eles a arrastaram para o pátio do templo e a jogaram na frente de Jesus. Gostaria de saber por que não fizeram o mesmo com um homem que cometeu adultério com ela. Eles questionaram: a lei de Moisés ordena que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. Mas o que o Senhor diz? Em um confronto como esse, sabedoria criativa é necessária. Jesus parou, se abaixou e começou a escrever na areia. Eu particularmente acho que ele estava listando os nomes das paixões secretas daqueles religiosos. Talvez ele estivesse escrevendo Ana, Raquel, Isabel. Quando os líderes continuaram a insistir na pergunta, o mestre olhou para cima e disse: Ok, rapazes, se algum de vocês não cometeu nenhum pecado, seja o primeiro a jogar a pedra nela. Depois continuou a escrever na terra. Gosto de imaginar que aqueles líderes hipócritas agora podiam ver os nomes das mulheres com que haviam tido um caso, seja por essa razão ou porque Jesus havia apresentado uma intimação bastante convincente. Todos eles largaram as pedras que seguravam e deixaram o local rapidamente. A Bíblia nos diz: os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. João 8:9. Só restaram Jesus e a mulher. Ele então se levantou e perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela concordou que todos os acusadores haviam deixado, e Jesus disse:
Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, 10 ao 11. A sabedoria e a criatividade dele salvaram a vida dela. Note que Jesus não a condenou. Ele era o único sem pecado. Então a misericórdia falou mais alto naquele momento. Ele não pronunciou o julgamento que ela merecia de acordo com a lei, porém disse: agora vá e abandone sua vida de pecado. Dessa vez, foi a graça que falou, pois a graça nos dá o que não merecemos, enquanto a misericórdia não nos dá o que merecemos. A misericórdia não a condenou, mas a graça de Deus a capacitou a não voltar a cair na armadilha do adultério. A graça de Deus em Jesus deu a ele a sabedoria para libertar a mulher da condenação dos religiosos radicais. Além disso, a capacitou a deixar livremente o adultério. Que poder a graça possui? Em outra situação, Jesus estava perto da margem do mar da Galileia, onde um grupo de pescadores profissionais estava tendo o pior dia de sua existência. Não havia pescado nenhum peixe o dia todo. E se você tivesse uma loja e não houvesse feito nenhuma venda o dia todo, você certamente diria que aquele foi o pior dia de todos. Mas uma palavra da criativa sabedoria de Jesus tornou aquele dia no mais bem-sucedido dia de suas carreiras. Jesus não era pescador, era carpinteiro, mas ele possuía a graça. Que sabedoria e poder! Em outras situações, Jesus soube onde encontrar um burro por causa da sabedoria de sua graça. Ele não precisou procurar no Google ou no Mercado Livre. Ele sabia como pagar seus impostos sem ter que consultar nenhum software. Pediu para que Pedro fosse pescar um peixe e, quando abriu a boca dele, achou uma moeda equivalente à quantia exata. Aconteceu conforme revelado pela graça. O discernimento que Jesus tinha era extraordinário. Ele sabia que havia um demônio trabalhando em sua equipe, mesmo antes de Satanás manifestar sua perversidade através de Judas. Ele sabia que Natanael era um homem sem engano antes de conhecê-lo. Mudando a sociedade. Em sua essência, a graça de Deus na vida de Jesus deu a ele a capacidade de transformar as sociedades das quais fazia parte. Ele foi a um casamento em Canaã. Casamentos não eram cerimônias pequenas. Todo o vilarejo participava. Este, particularmente, estavam prestes a ser um fracasso porque o vinho havia acabado antes do esperado. Imagine a vergonha que aquelas famílias carregariam durante os anos seguintes. Bastou um encontro com a graça de Deus em Jesus e a festa foi elevada a um novo nível de excelência. Em outra comunidade, chamada Naim, o governo teria que dar auxílio a uma viúva que havia acabado de enterrar seu único filho. Pelo resto de sua vida, o Estado teria que providenciar alimento, roupas e abrigo para ela do dinheiro dos impostos pagos. No entanto, bastou um encontro com a graça de Deus em Jesus e o Estado não mais teria que dar dinheiro a ela. Sua dignidade foi restaurada e sua posterioridade iria ter continuidade. Veja Lucas 7, do 11 ao 15. Em outra cidade, Jesus se encontrou com o líder do crime organizado. Estamos falando sobre alguém que hoje em dia seria considerado o padrinho do sindicato. Um encontro com Jesus foi o bastante para que Zaqueu fizesse votos de tornar aquela sociedade mais segura e próspera para viver. As pessoas não seriam mais enganadas pelo cobrador de impostos. Não satisfeito, Zaqueu ainda declarou: darei metade dos meus bens aos pobres. E foi além, fez um voto de devolver 400% de tudo que havia roubado de cada pessoa, estimulando assim a economia daquela região. Veja Lucas 19, do 1 ao 8. Bastou um encontro com a graça de Deus para que isso tudo acontecesse. Em outro incidente, um jovem que estava louco, completamente fora de si, havia sido isolado para sofrer. O Estado não oferecia sanatórios naquela época, e o governo ainda se sentia sobrecarregado por ter que cuidar dele. Teriam que usar o dinheiro dos impostos para fornecer-lhe alimento, roupas e proteção ao jovem. E muitas roupas eram necessárias, pois ele sempre as rasgava. Mas, após um encontro com Jesus, o louco foi curado.
Ele não teria mais que viver solitário à custa dos impostos dos outros. Não precisaria mais de cuidado e proteção. Então o dinheiro poderia ser usado para servir melhor a comunidade. E a partir daquele momento, as 10 cidades da região de Decápolis ouviria sobre o reino de Deus através daquele jovem que havia encontrado a graça de Deus. Veja Marcos 5. Pense em todos os surdos, cegos, paralíticos, enfermos e outros fisicamente debilitados de quem o governo não precisaria mais cuidar e sustentar devido à graça de Deus em Jesus. Além disso, essas pessoas se tornaram cidadãos produtivos na sociedade. Poderíamos continuar, até mesmo além do que está escrito nos evangelhos, pois, como observamos antes, João escreveu que os livros não podiam conter todos os milagres feitos por Jesus, pela graça, em seus 3 anos de ministério público. Lembre-se, Jesus prometeu: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. João 14:12. Como? Através da gratuita e imerecida graça de Deus. Devemos transformar nossa sociedade da mesma maneira que Jesus transformou a dele, através do dom gratuito da graça de Deus. A busca. Eu acredito firmemente que os principados e potestades do mundo das trevas têm como maior objetivo esconder essa verdade de nós. Eles suspiram de alívio porque os 98% dos cristãos americanos consideram a graça apenas como um dom gratuito e merecido e o perdão dos pecados, enquanto continuam ignorantes acerca do poder disponível a eles. Isso significa que apenas 2% são uma ameaça real para suas fortalezas. O inimigo não teme o fato de termos lindas igrejas, livros publicados, grandes reuniões, programas de televisão ou transmissão via satélite. Enquanto fomos ignorantes acerca do incrível poder disponível para nós, o que as forças das trevas temem é que os crentes descubram o poder que nos foi dado livremente e, consequentemente, a habilidade que temos de ousadamente e criativamente transformar a sociedade como Jesus fez. Elas temem que tomemos nossa posição como reis e rainhas nessa vida. Martim Lutero estava numa busca quando pregou suas 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Aquele ato influenciou a reforma. A igreja nunca mais foi a mesma. Foi um agir do Espírito de Deus através de um homem. O resumo de suas teses era que o justo viverá pela fé. Ele confrontou as indulgências da igreja da época que aprisionavam as pessoas. Bem, eu também estou em uma busca e sei que há outros comigo. Queremos alistar você. Não estamos pregando 95 teses numa porta de madeira velha, mas nos corações dos nossos amigos cristãos. Nossa mensagem: a graça não é meramente uma cobertura para os nossos pecados. Ela nos capacita a viver como Jesus, a reinar em vida manifestando a autoridade e os poderes celestiais para transformar nosso mundo de influência. Vamos nos determinar a aumentar aquela estatística de 2% para 100%. Quando os crentes ouvirem a palavra graça, devem imediatamente pensar em capacitação além de nossa habilidade humana.